Paz de Deus, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe o seu dia, a sua noite. Hoje, irmãos, vamos dar uma voltinha aqui de bicicleta. O vídeo é 360 graus, mas você pode estar aí passando o dedo na tela, né? E dá pra se assistir virando pros lados. Aqui é noite, né? A noite não é muito legal de se filmar. Mas o importante não é a filmagem, não é o vídeo em si. É a nossa conversa, a nossa comunhão, a nossa esperança, a nossa alegria em Jesus Cristo. Como que foi o seu dia hoje? Como que está a sua vida, meu irmão? Minha irmã, estamos orando por você, na mesma fé, na mesma comunhão em Cristo Jesus. O Senhor, irmãos, quando Ele foi de encontro ao oceano para encontrar os discípulos, o Senhor, Ele não olhou as ondas do mar, não olhou a escuridão. O Senhor não olhou o que lhe poderia acontecer como homem ou como mestre, que alguns viam ele como mestre. Digo isso dos discípulos e tantos outros, pelo milagre que ele operava, pelo poder que ele exercia nele, como uma natureza divina, ainda operando, mesmo em um estado de ser humano. E ele nos deixou marcas na nossa vida. O Senhor nos deixou um caminho a seguir. O Senhor nos deixou uma porta aberta, a porta da sua revelação, que revelou em nosso ser o seu amor, revelou a sua compaixão, revelou o seu estado perfeito de espírito em Deus, em uma só unidade, crendo nele, obedecendo à própria vontade do Pai em si. Favorecido nós somos por uma esperança da vida eterna. E nisso agregamos que a misericórdia do Senhor, ela sempre nos alcança aonde quer que nós estejamos. Essa misericórdia, ela nos alcança. E sobre as águas o Senhor andou, encontrou os discípulos, foi manifestado uma glória, um poder, uma majestade, um tempo, uma marca, um milagre, uma libertação, uma virtude, uma nova esperança para quem não tinha mais esperança, em meio ao assombro, em meio à dúvida, em meio a tudo que se autoconstruía na vida daquele que esperava que um milagre fosse acontecer. Vamos deixar essa batida passar aqui. E nós, meus irmãos, nós nesta mesma alegria, nessa mesma fé, cremos de alma que o Senhor virá ao teu encontro, mesmo que seja por cima das águas. O Senhor trabalhará de uma forma maravilhosa. Vamos dar a volta aqui. O Senhor trabalhará de uma forma maravilhosa na nossa vida.
O Senhor vai operar segundo a sua vontade e o seu querer. Se Ele multiplicou os pães, se Ele transformou a água em vinho, ou se o próprio ápice da leitura diz que Ele andou sobre as águas e se manifestou entre aqueles que não criam e pelo milagre creram, mas na última hora, para cumprimento da santa palavra, houve uma traição, houve uma dúvida satânica que gerou uma crucificação, houve um tempo em que ninguém podia resolver essas características que se levantaram contra o Rei da Glória. Mas apesar de tudo isso, apesar de tudo, a palavra se cumpriu. Ao terceiro dia, ressuscitou e em glória foi visto. Foi recebido nos céus e foi-lhe outorgado todo o poder sobre os céus e a terra. Ele manda na feitiçaria, Ele manda naquele que não te ama, Ele manda naquele que não é verdadeiro, Ele ama naquele que pratica a iniquidade, Ele ama aquele que procura a tua queda, Ele ama aquele que mesmo sem saber ainda tenta deturpar o teu caminhar, deturpar a tua fé, pois a culpa não é daquele que procura magias ou daquele que se inclina perante a sua própria verdade. Cristo não é uma verdade única. Se fosse uma verdade única, seria uma verdade limitada, mas é uma verdade eterna. É uma verdade que cobre o silêncio, é uma verdade que levanta o abatido, é uma verdade que levanta o enganado e restaura uma família, alegra um esposo, alegra um esposo, alegra uma esposa. Essa é a verdade a qual nós não acreditamos nela, mas temos ela como o único vínculo de existência dentro do nosso coração. E a essa verdade é dado glória, é dado honra, é dado louvor. E nesse louvor, o incenso suave sobre as narinas do Criador. E de lá do alto, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua voz, Ele ouve a tua oração, Ele ouve as suas queixas. E Ele sabe que a partir de qualquer momento, a qualquer dia, pode ser daqui a pouco, após esse vídeo, Deus opera um milagre dentro da tua casa. A linguagem volta para o lugar, o órgão volta a tocar, a organista se alegra vendo seu ventre gerar, o coração de um esposo se volta perante a presença de Deus, de joelhos curvados e agradecendo a Deus por um milagre. Quem sabe depois desse vídeo uma porta de emprego não se abre na tua vida. Quem sabe daqui a poucos minutos você recebe um pedido de perdão. Quem sabe daqui a poucos minutos você não seja selado com a promessa em evidências de uma nova vitória. Acredite, Deus, Ele é Pai, Ele é poderoso, Ele sabe, Ele entende aonde o vento Ele percorre os teus olhos, enxugando as lágrimas que são derramadas entre dias, meses e anos. Deus é contigo, meu irmão, e a palavra de Deus, ela se cumprirá. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.